Onde está a graça e a verdade no meio evangélico de hoje? Nessas denominações que existem por aí. Onde está isso? Porque dá para se ver e notar claramente que o que falta ali é a graça e a verdade. Porque o centro da mensagem hoje, nessas denominações, infelizmente, se voltou para algo terreno, efêmero e passageiro, principalmente no que se refere ao dinheiro. Então, isso afasta as pessoas da graça e da verdade. Porque a graça e a verdade não tem nada a ver com essas coisas terrenas, efêmeras e passageiras, onde muitas pessoas estão preocupadas apenas com isso e nada mais. Esquecem a graça e a verdade, esquecem o evangelho, a nova aliança, enfim, esquecem a mensagem do próprio Senhor Jesus quando ele pregava o evangelho do reino. Então, isso está afastando a igreja daquilo que deveria ser a sua única prioridade, que é, na verdade, a graça e a verdade sendo praticada, vivida de forma exemplar, de forma responsável, com seriedade, com humildade. Então, é o que está faltando hoje. Infelizmente, se chegou a esse ponto. E para sair desse ponto, é preciso que aconteça uma mudança. É preciso que a pessoa retorne a sensatez e se purifique dos erros que estão afastando a igreja da graça e da verdade. Isso tem que ficar bem claro, porque é algo simples. A graça e a verdade é algo simples, não é algo complicado. O que complica é quando a pessoa começa a se desviar da graça e da verdade e vai para outras coisas erradas que não tem nada a ver com a mensagem do Senhor Jesus. Porque existem muitos textos nas Escrituras falando claramente sobre coisas que são inconvenientes para o corpo de Cristo, que são coisas erradas, que são coisas que não podem se misturar com o corpo de Cristo em tempo algum. Mas a graça e a verdade, sim, tem que estar em cada pessoa, homem ou mulher, que fazem parte do corpo de Cristo, como a igreja. Então, isso tem que ser a prioridade, o interesse. É preciso aprofundar na graça e na verdade, viver a graça e a verdade sempre, todos os dias. Isso é importante demais. Esqueça qualquer outra coisa que seja contrário à graça e à verdade. Porque se você der valor às outras coisas que são contrárias à graça e à verdade, você vai estar se complicando, você vai estar errando, você vai estar tropeçando em muitos erros. E esses erros não podem continuar. O que tem que continuar é acertar. Você tem que acertar, eu tenho que acertar. E para que possamos acertar, é preciso que estejamos na graça e na verdade. Isso é importante, mas isso é sério, não é brincadeira. Então eu vou ler aqui um texto que fala um pouco a respeito disso. Esse texto está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a graça e a verdade vieram. A graça e a verdade tem que estar na sua vida. A graça e a verdade tem que estar na minha vida. É simples assim. E nós não podemos cair disso em tempo algum. Nós não podemos ter a graça e a verdade e ficar se misturando com coisas contrárias à graça e à verdade. Não podemos viver com o coração dividido dessa forma. Porque
a graça e a verdade não podem se misturar com coisas contrárias a ela em tempo algum. É isso que devemos entender. Então, por exemplo, aqui fala que a lei vem por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que é superior agora? É a graça e a verdade. Então, para você e para mim, o que importa é a graça e a verdade. Qualquer outra coisa contrária a isso, ou diferente disso, ou oposta a isso, não podemos cogitar a possibilidade de nos envolvermos com isso. Não podemos se deixar enredar por coisas que vão nos afastar da graça e da verdade. É isso que devemos entender. Então agora eu vou ler aqui um outro texto aqui, que está na primeira epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui, está um pouco mais lá para trás. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim, ó. Aquele que se encontra em Babilônia. Aquele que se encontra em Babilônia. Também eleita, vos saúda. Não, peraí. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Está valendo 13. Vou ler aqui, ó. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Então, você e eu devemos estar firmes na graça de Deus. Foi a mesma graça que veio por intermédio do Senhor Jesus. Então, temos que ter essa firmeza na graça. Mas temos que ser firmes mesmo, de fato e verdade. Para que nunca possamos nos desviar dela em tempo algum. Porque aquele que está firmado na graça, ele não vai concordar com nada que seja diferente da graça, que seja oposta, que seja inimiga da graça. É preciso entender isso hoje, pessoal, porque isso é algo sério. Como vamos chegar no final provados se não estivermos firmes na genuína graça de Deus? É hora de pensar a respeito disso. Porque se muitas pessoas hoje não estiverem firmes na graça de Deus, elas vão chegar no final e vão ser reprovadas. É aí que está a grande questão. Você vai querer ser aprovado ou reprovado? Aí você tem que fazer a sua escolha. Assim como eu também tenho que fazer a minha escolha. E a escolha certa é essa. Estarmos firmes na genuína graça de Deus. Então escolha a graça que veio por intermédio de Jesus Cristo. Porque esta é a genuína graça de Deus, na qual devemos estar firmes. Sem dúvida alguma. E agora eu vou ler um outro texto aqui, que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Epístola aos Hebreus. Deixa eu achar aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Já escrito assim, ó. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, além de não nos desviarmos da graça, nós não podemos nos desviar da verdade. Pelo contrário, temos que nos apegar com firmeza à verdade, para que nunca possamos nos desviar dela em tempo algum. Esse tem que ser o propósito, nosso objetivo. Esse objetivo tem que ser concretizado na sua vida e na minha vida. Então, se isso acontecer, vamos permanecer na graça e na verdade,
firmes, inabaláveis até o fim, para chegarmos no final aprovados. Então, essa é a mensagem que deve ser falada por aí. As pessoas têm que entender isso hoje, porque é algo simples. Então, quando alguém decide firmemente se firmar na graça e na verdade para sempre, ele não vai ser contaminado com coisas opostas à graça e à verdade de tempo algum. Pelo contrário, ele vai combater essas coisas de forma severa mesmo, para que as pessoas possam entender que a vida delas deve girar em torno da centralidade de Cristo, da graça e da verdade também, todos os dias. Isso é importante demais, isso é sério, é relevante para a vida em Cristo. A nossa consciência tem que se purificar das obras mortas, porque essas obras mortas não podem permanecer nem em você nem em mim em tempo algum. O que deve permanecer em você e em mim é apenas a graça e a verdade. E em ambas devemos estar firmes. Essa firmeza tem que permanecer até o fim. Então, é isso que deve acontecer. Chega de coisas que nos atrapalham. Vamos nos purificar desses erros que nos atrapalham, para que possamos agora estarmos firmes na graça e na verdade que vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, é hora de entendermos isso, porque não existe vida em Cristo sem graça e sem verdade. Tem muitas pessoas por aí com a mente deturpada, pervertida, se misturando com coisas que são inconvenientes, que são sujas, são diferentes, se misturando com coisas que o Senhor Jesus não trouxe. E por ele não trazer essas coisas, ele não concorda e nem aprova as pessoas que participam de coisas que são opostas à graça e à verdade. Não seja cúmplice disso mais, não seja conivente com essa situação. Não permita que isso mais aconteça em sua vida. Então agora, tanto você como eu devemos estar firmados na graça e na verdade, sempre. Nós devemos falar isso com propriedade. Devemos conhecer a graça e a verdade profundamente para falarmos com sinceridade, com verdade. Porque nós temos que entender a graça e a verdade para falarmos dela de forma convincente para as pessoas. Então, é preciso que isso aconteça. Chegou a hora da igreja entender isso. E o entendimento disso vai mudar tudo. Vai mudar sua perspectiva vai mudar sua perspectiva. Porque existem muitas pessoas hoje que só vivem em função de coisas terrenas, se preocupam com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Mas a graça e a verdade não é algo efêmero e passageiro. É algo que tem que durar para sempre, é algo eterno na sua e na minha vida. É simples assim. Então, que tanto você como eu agora possamos entender isso. Porque quando entendemos isso, vamos estar sabendo como devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, essa é a palavra certa para hoje. Para o nosso aprendizado, para aprendermos isso e não nos desviarmos do que aprendemos em tempo algum. Essa é a palavra viva e eficaz que tem que dar resultado na sua e na minha vida. Então, eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.